E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard, como é que tu tá hoje? Bom, nosso cenário tá um pouquinho diferente, a gente tá na beira-mar continental de Florianópolis, na beira-mar sul, inclusive, e eu queria conversar com você hoje sobre a importância dos parques, do porquê as cidades precisam de parques urbanos e cada vez mais esse conceito vem sendo discutido na arquitetura e na engenharia civil. Existem vários motivos, o primeiro deles, obviamente, é o bem-estar da população e coesão social. Coesão social é uma coisa que eu aprendi recentemente. Significa a capacidade de ambientes urbanos de conectarem as pessoas, promovendo saúde pública, saúde social e bem-estar. O segundo motivo, que já vem sendo discutido há vários anos, inclusive em cidades grandes, é a absorção de água da chuva. A gente sabe que a drenagem urbana costuma ser um problema, especialmente em cidades que crescem desordenadamente, em grandes capitais. Então, várias cidades acabam adotando parques urbanos, preferencialmente em declive com relação ao nível das ruas, para que a água da chuva seja absorvida e não cause problemas sociais, alagamentos, porque o alagamento não só causa um problema na hora do alagamento, ele acaba causando outros problemas urbanos também, envolvendo saúde pública, porque tudo que estava no esgoto acaba vindo para a superfície, gerando aí diversas questões de saúde, especialmente leptospirose. Outra questão importante é a regulação do clima. Aqui a gente tem dois fatores. O primeiro é que o concreto e o asfalto absorvem muito calor durante o dia e eles acabam liberando esse calor durante a noite. É por isso que os centros urbanos acabam ficando sempre muito mais quentes. Outra questão é as árvores. As árvores, além de fazerem sombra, impedindo com que os raios do sol atinjam as superfícies e o concreto, por exemplo, elas acabam absorvendo a radiação do sol, fazendo a sua fotossíntese e absorvendo esse calor, essa energia. Então elas atuam duplamente na regulação climática. Além do que, a própria umidade, a própria água absorvida pelos parques urbanos acaba também absorvendo parte do calor que estava correndo ali pela superfície. E a gente obviamente não pode deixar de falar da valorização dos espaços urbanos. Terrenos, propriedades, qualquer espaço que esteja perto de um parque acaba valendo muito mais. Isso não é por acaso, existe um fenômeno biológico comportamental que explica isso. E ele é chamado de biofilia. É um nome muito feio para uma coisa muito simples, que significa a nossa atração, o nosso conforto em estar perto de ambientes verdes. Isso tem vários motivos comportamentais. O primeiro deles é que árvores significam produção de frutas, e as frutas são os carboidratos mais disponíveis na natureza. Então a gente vê árvores, especialmente árvores frutíferas, nos deixa mais calmo porque tem uma sensação de segurança alimentar. Outra questão é a água. O barulho de água, cachoeiras, água doce correndo, acalma também as pessoas porque dá a sensação de segurança hídrica, ou seja, que vai ter água para beber. É por isso que espaços extremamente urbanizados, desde o início das civilizações urbanas, possuem fontes públicas, chafarizes, tudo que faz um barulhinho de água, pois isso acalma as pessoas e é um efeito bem desejável também. E ainda sobre conforto social, os parques urbanos acabam diminuindo a violência pública. Cidades mais arborizadas e com mais espaços de circulação geram menos estresse nos seus moradores e, consequentemente, menos violência urbana. A gente não está falando só de violência como assaltos, por exemplo, a gente está falando também de violência no trânsito. Então, um espaço mais arborizado, mais tranquilo e áreas abertas em que a gente consiga ter uma vista bem grande, acalma efetivamente as pessoas. É bem interessante, né? Essa questão da gente ter uma vista ampla também entra naquilo que eu estava comentando contigo sobre biofilia, pois quanto mais longe a gente enxerga, mais seguro a gente se sente. É por isso que prédios mais altos acabam sendo mais valorizados, porque eles trazem essa sensação de segurança. E os parques exercem uma função de controle de pragas urbanas, e disso eu entendo muito bem, porque eu estou estudando engenharia civil agora, mas eu já sou biólogo há 10 anos, e eu tenho outro canal aqui no YouTube que é sobre controle de pragas, e é o maior canal de controle de pragas do Brasil, queria até te convidar a conhecer ele. Mas agora eu quero te explicar esse fenômeno. Nas cidades, apenas poucas espécies conseguem conviver com a gente, que são ali geralmente o que a gente chama de pragas, que são as baratas, os ratos, alguns morcegos. E nos parques a gente tem um ambiente semi-urbano, onde essas espécies que a gente chama de pragas acabam compartilhando o espaço com outras espécies que não conseguiriam viver nos prédios, por exemplo, que são ali as corujas, alguns gaviões, algumas pequenas serpentes que acabam comendo essas pragas urbanas. Então os parques promovem saúde pública por gerarem um efeito de controle de pragas. Isso é bem interessante, né?
Então, assim, quanto mais arborizado, mais cheia de parque uma cidade é, menos problemas com pragas urbanas ela vai ter. E isso acaba gerando uma sensação de saúde pública, porque a gente prefere muito mais ver um passarinho, uma coruja, do que um rato ou uma barata. Não tô certo? Então, vamos aproveitar essa vista aqui, deixa eu te mostrar um pouquinho antes da nossa conclusão do vídeo. Olha só que sensacional, né? Aquela é a Ponte Hercílio Luz. E olha que lindo esse espaço. Essa vegetação, especificamente, é a vegetação costeira que impede que a água do mar acabe entrando na cidade. Agora, a última coisa que eu quero te falar aqui no vídeo, eu tenho certeza que você não sabe. Você sabia que as árvores diminuem a poluição sonora? Isso acontece porque as ondas sonoras, quando batem nas folhas das árvores, elas acabam sendo dissipadas ou absorvidas. Isso é porque as folhinhas acabam vibrando junto com essas ondas sonoras. Então é muito fácil você escutar uma buzina dentro de uma cidade do que dentro de um parque, mesmo que ela esteja à mesma distância. Não sei se ficou muito claro o que eu falei, né? Pensa só comigo. Você consegue ouvir uma buzina a 10 metros de distância se você estiver na rua, né? Agora, se você estiver 10 metros para dentro de um parque, você não vai ouvir essa buzina, justamente por causa desse efeito de absorção das ondas sonoras que as árvores exercem. Então, a poluição sonora também é uma coisa que é diminuída pelos parques urbanos. Bastante interessante, né? Bom, espero que você tenha gostado das informações. Se você quiser sugerir algum outro conteúdo, pode ficar à vontade, eu estou sempre disponível. E é isso aí, um abraço, Deus abençoe teu dia e até amanhã.